máquina de barbear, cortando o pelo de Santa Catarina. Isso é uma maluquice. Tá certo? Uma coisa que contraria a realidade. Não pode ser assim. Isso não tem sentido. Então, aqui é que está um problema chato, que é a vinculação que existe entre, tá certo, a ideologia religiosa e as filosofias ditas modernas. São filosofias dogmáticas. Elas querem impor a realidade tal como ela é, um elemento exterior. O elemento exterior pode ser o Espírito de Deus, o espírito humano livre, ideias que não têm nada a ver com a natureza da coisa em si. Esse justamente é um problema sério. É um dos problemas mais importantes que a gente encontra aí na nova filosofia. A nova filosofia ela não se contenta com a análise científica do mundo material e social. Na essência, o problema é esse daí. Se a gente pegar uma escola de Frankfurt, um Jean-Paul Sartre, um Lucas, um Althusser, nós vamos ver o quê? Eles não estão satisfeitos com analisar a sociedade. Isso aí para eles não é suficiente. É necessário sobrepor à realidade um elemento que vem de fora, idealista, espiritual, cultural, sei lá o quê. Daí que, por exemplo, exista muita coincidência entre as ideologias de tipo, você percebe? Quando você operário fazer uma experiência com Lula, com ou sem o PSTU. Tem direções que são governistas. E aí? Social e da política. A política moral é sempre dizer, o jogo não pode ter pelo e sair com a máquina de barbear, cortando o pelo de tudo quanto é cachorro. Isso é uma maluquice. Tá certo? Uma coisa que contraria a realidade. Não pode ser assim. Isso não tem sentido. Então, aqui é que está um problema chato, que é a vinculação que existe entre, tá certo, a ideologia religiosa e as filosofias ditas modernas. São filosofias dogmáticas. Elas querem impor a realidade tal como ela é, um elemento exterior. O elemento exterior pode ser o Espírito de Deus, o espírito humano livre, ideias que não têm nada a ver com a natureza da coisa em si. Esse justamente é um problema sério. É um dos problemas mais importantes que a gente encontra aí na nova filosofia. A nova filosofia ela não se contenta com a análise científica do mundo material e social. Na essência, o problema é esse daí. Se a gente pegar uma escola de Frankfurt, um Jean-Paul Sartre, um Lucas, um Althusser, nós vamos ver o quê? Eles não estão satisfeitos com analisar a sociedade. Isso aí para eles não é suficiente. É necessário sobrepor à realidade um elemento que vem de fora, idealista, espiritual, cultural, sei lá o quê. Daí que, por exemplo, exista muita coincidência entre as ideologias de tipo religioso, principalmente as de esquerda, e essas ideologias pseudo-marxistas, etc. e tal. .
Mais alguma coisa, companheiro? Vamos lá? Bom, nós vamos entrar agora um pouco mais especificamente, né, em algumas características básicas do materialismo, né, da filosofia materialista. O Engels, num texto famoso dele, fala o seguinte, que um dos problemas centrais da filosofia, o problema central da filosofia, sempre foi a relação entre o ser e o pensamento. Quer dizer, qual é o problema-chave aqui? Qual é a discussão? A discussão é quem que tem a prioridade, tá certo? Quer dizer, é o pensamento que é esse barulho aí? Bom, é o pensamento, tá certo? Que veio em primeiro lugar, que determina o ser, ou é o contrário? Esse é o problema-chave de toda a teoria. Por exemplo, a gente pode colocar esse mesmo problema nos seguintes termos. Por exemplo, foi Deus uma força espiritual que criou o homem, ou foi o homem uma realidade material que criou Deus? Nós podemos colocar também de uma forma diferente. É o pensamento que governa a matéria? Né? Ou é a matéria que governa o pensamento? Esse problema ele se colocou assim, logicamente, porque para o ser humano, o pensamento, né, ele sempre apareceu como sendo uma atividade incompreensível, de características místicas e até sobrenaturais. A gente pode supor aí, né, que o ser humano primitivo, o Engels fala disso daí, ele se assustava com o próprio pensamento dele. Com o fato dele pensar. E sonhar, etc. e tal. E numa certa medida os pensamentos pareciam ser uma coisa que se colocavam dentro da pessoa. Não um atributo da pessoa em si. Então, o problema-chave do materialismo é esse problema aqui. Né? A gente, logicamente, supondo que o pensamento e a matéria não são iguais, embora não tenha entre eles uma diferença de princípio, a gente, da maneira como a gente responde ao problema que está colocado aqui, você se colocaria como materialista ou como idealista. Os idealistas responderiam que é a ideia, tá certo? O pensamento, o mundo espiritual, que tem a prioridade. Se a gente pegar, por exemplo, um filósofo idealista famoso como Platão, para exemplificar, ele diria o seguinte,
a única realidade que vale a pena considerar é a realidade das ideias. Quer dizer, o mundo das ideias é o mundo real. Então, Platão considerava o seguinte, que as coisas que existem no mundo material, né, por exemplo, essa mesa aqui, ela não é propriamente uma realidade. Ela é a manifestação no mundo real de uma ideia abstrata que existe fora do mundo real. A ideia da mesa, o conceito da mesa. A mesa real é essa mesa que não existe no mundo do dia a dia. A mesa do dia a dia é uma mesa que é apenas relativamente real, no caso. É uma expressão daquela, é derivada daquela. Que é para cada coisa que existe no mundo em que a gente vive, existe uma ideia perfeita, acabada, daquela coisa num outro lugar. Seria assim, o mundo das ideias, tá certo? Existe a ideia do homem, e dessa ideia de homem acabada perfeita, existem os homens, que são imperfeitos. Essa ideia de homem, ela é eterna. Os homens reais, é o que a gente considera como real, eles não são eternos, eles sofrem uma mutação, eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. Mas a ideia do homem não, ela não sofre nenhum tipo de alteração. Tá certo? Pode parecer um pouco fora do comum esse tipo de filosofia, mas a filosofia em geral é baseada nesse tipo de consideração. Um outro exemplo de filosofia idealista é uma filosofia idealista que apareceu na época do empirismo. Né? Um bispo inglês chamado Berkeley. Estou só exemplificando com alguns casos. Né? Ele partiu do ponto de vista do empirismo, que era um ponto de vista materialista, que é o seguinte. Tudo aquilo que nós conhecemos, tá certo? São as coisas que a gente percebe através dos sentidos. Então, se eu vejo essa garrafa, eu conheço a garrafa porque eu vejo ela, porque ela chegou até a minha cabeça através do sentido da visão. Se eu ouço o barulho desse trator, que estava atrapalhando aqui o curso, eu sei da presença dele, tá certo? Eu tenho conhecimento da presença dele porque eu ouvi o barulho do motor do trator. Se eu não ouvir nada, se eu não sentir nada através do tato, do calor, do frio, se eu não sentir nada através do paladar, se eu não sentir nada através da visão, né, eu não posso ter conhecimento de nada. Num certo sentido, é uma ideologia materialista, porque significa o seguinte, e Deus? Bom, nunca vi nada nem parecido com Deus. Nunca vi nenhuma manifestação de Deus, portanto, não faz parte do meu conhecimento. O materialista teria a conclusão de que, bom, isso não existe. Isso é uma invenção. Alguém inventou isso daí. Tá certo? Bom, o bispo em questão, ele deu a volta por cima na teoria. Né? Partindo dessa teoria que é de fundo materialista, ele disse o seguinte. Na verdade, é mais profundo do que isso. Só as percepções existem, as coisas não existem. Como é que eu posso dizer que essa garrafa existe mesmo? Só porque eu estou percebendo a existência dela. Mas eu não posso dizer que ela existe. O que eu posso dizer é que existe uma percepção dela. Tá certo? Se eu sair da sala, por exemplo, e for para lá e ficar olhando para uma árvore, a árvore estará existindo. Mas e a garrafa? Estará mesmo existindo? Porque eu não estou olhando para ela, não estou percebendo a existência dela. Então, o mundo não seria o mundo dos objetos. Ele seria formado apenas pelas percepções. Quer dizer, só existe mesmo quando, né, está aí a mudança que ele fez, eu estou percebendo essa realidade. Quando eu não estou percebendo, essa realidade não existe mais. Então, qual é a conclusão que ele tirou? Só as ideias existem, são reais. Quer dizer, ele partiu de uma filosofia materialista para chegar numa filosofia totalmente idealista. A ideia da garrafa é real porque está na minha cabeça.
Não porque ela exista de fato. E não é possível provar por A mais B, segundo ele, que essa garrafa existe. Tá certo? Isso daí, por exemplo, é uma filosofia idealista extremista, né? Que é chamada de solipsismo. Solipsismo. E quer dizer que você só existe mesmo a sua percepção individual, a sua consciência individual, as suas ideias. A gente pode achar que essa teoria aí é uma teoria totalmente sem pé nem cabeça. Mas essa teoria é a teoria dominante em toda a filosofia científica dos dias de hoje. O que é muito impressionante se a gente parar para pensar, né? Bom, já o materialismo tem um ponto de vista oposto. O mundo existe, ele está fora de nós, tá certo? Ele é uma realidade objetiva, ele está aí. Eu vejo a garrafa, todo mundo nessa sala vê a garrafa. Se eu sair da sala e todo mundo sair da sala, a garrafa continuará aqui, tá certo? A gente voltaria aqui, a garrafa estaria aqui. Por quê? Simples. Senso comum prático. As coisas acontecem com uma regularidade. Você não precisaria provar, num sentido tão filosófico, tão metafísico, que quando você está longe daqui, não está olhando para a garrafa, ela continua lá. É fácil de comprovar na prática que isso daí é assim. Quer dizer, é um jogo de ideias. É um jogo de ideias inteligente, mas mesmo assim não deixa de ser um jogo de ideias. De fato, você não pode, digamos assim, teoricamente, provar que quando você não está olhando para a garrafa, ela continua existindo. Mas à medida que você analisa, você vê que é apenas um jogo de ideias. Quer dizer, então, uma primeira característica do materialismo é o mundo material existe fora da consciência do homem, independente de qualquer consciência de qualquer pessoa. Antes do ser humano ter aparecido na face da Terra, o mundo material já existia. Né? Por exemplo, para nós é uma coisa simples, líquida e certa, que havia animais, né? Como por exemplo os dinossauros, antes do homem, muito tempo antes do homem aparecer na face da Terra. Quando não havia nenhum homem, nenhuma consciência para presenciar esses animais. Eles estavam lá comendo grama e atacando uns aos outros lá, como fazem todos os animais até o dia de hoje. Tá certo? Tinha ali algum tipo de vegetação, fenômenos naturais como erupções vulcânicas, tempestade, raio, e não tinha ninguém para ver isso daí, e as coisas mesmo assim aconteciam. Bom, a filosofia moderna questiona tudo isso daí. Para um filósofo, por exemplo, como Sartre, isso é metafísica. Se você não está lá para ver, você não pode dizer que existiu. Isso aí é uma filosofia transcendental. Você sai da sua experiência individual para ir para uma outra coisa. O que é, vamos falar o que é verdade, pura bobagem. É uma tentativa de confundir a cabeça das pessoas. Então, quer dizer, o mundo material existe. Qual que é a relação do pensamento com o mundo material? O pensamento, ele registra a existência do mundo material, através dos sentidos. Através do sentido, o pensamento reflete o mundo material. O pensamento é uma tradução na consciência do ser humano do mundo exterior. Eu tenho a ideia do homem porque eu cheguei a presenciar, através dos sentidos, a existência de homens no mundo.
Tá certo? Eu tenho a ideia de que um barulho muito forte pode significar perigo por uma experiência anterior de que isso pode ser uma explosão, pode ser um desabamento, etc. e tal. Eu tenho a experiência de que o fogo, eu tenho a consciência, a ideia de que o fogo é quente e do calor e do fogo, porque eu tive a experiência com o fogo. E assim por diante. Quer dizer, o pensamento, ele reflete o mundo material. Ou como disse Lenin, é uma cópia, né? Da realidade. É uma cópia como? É uma cópia tal e qual, quando você pega um scanner de computador, escaneia uma imagem e ela aparece na tela do computador. A tela do computador seria a consciência do computador, onde aparece uma imagem que veio do mundo exterior. E o scanner seriam os olhos do computador que transferem aquela imagem para dentro do computador. Nem mais e nem menos. Logicamente que a mente humana é mais sofisticada do que o computador nesse sentido. Mas o princípio é basicamente o mesmo princípio. Quando você tem uma imagem de uma árvore na cabeça, é porque você teve a experiência de ver árvores reais. Tá certo? O cérebro humano, assim como também o computador, pode misturar as imagens. Você pode escanear uma imagem de uma árvore, você pode escanear a cara de uma pessoa. E depois você pega os olhos da pessoa e coloca na árvore, tá certo? No Photoshop ou num programa de qualquer. Aí fica uma árvore com olhos, que não existe no mundo real, mas que é a junção de duas imagens diferentes. Assim eu posso imaginar, por exemplo, um cavalo com asas. Embora eu nunca tenha visto um cavalo com asas, eu vi um cavalo e vi animais que têm asas. Eu posso juntar os dois na minha imaginação, porque eu vi os dois e eu sei que não existe, mas eu posso fazer essa operação. Mas nada disso muda o fato de que é uma cópia, é um reflexo do mundo material. Essa teoria do materialismo ela é totalmente rejeitada por todas as filosofias modernas. Daí, eu ter falado logo no começo que isso daí é filosofia idealista. Se vocês querem horrorizar um professor universitário, falem que o pensamento é uma cópia do mundo exterior. Aí vocês vão ter um ataque histérico intelectual na hora, automaticamente. Bom, isso daqui quer dizer o seguinte, né? Essa teoria básica aqui, ela quer dizer o seguinte, quer dizer que o pensamento, ele não cria a realidade. Ele não cria o homem. Tudo isso são filosofias idealistas. É a realidade que cria o pensamento. Quer dizer, o mundo cria as ideias, e não as ideias criam o mundo. As ideias que nós temos do mundo, elas são um reflexo do mundo real, exterior, está fora da nossa consciência. Isso é um problema chave. Né? Dito assim pode parecer até uma bobagem, mas a tradição intelectual geral rejeita tudo isso daí totalmente. Porque logicamente que essa tradição intelectual ela vem de uma origem religiosa. Foi a ideia que criou o mundo. Deus criou o mundo. O homem, ele é dotado de uma consciência própria. Essa consciência seria uma consciência criadora. Ela não é uma coisa, mero reflexo do mundo material. Ela é uma atividade criadora do ser humano. Então, não é absurdo, para um idealista é absurdo falar que as ideias são mero resultado do mundo material. Mas, do ponto de vista materialista, as ideias são ela mesma um fato material. A gente faz uma distinção filosófica, conceitual, entre o pensamento e a matéria. Mas o pensamento também tem como base a matéria.
A destruição filosófica é importante para você estabelecer a relação que o homem tem com o mundo material. Senão, como chegar a uma conclusão, né, da relação entre o pensamento e a matéria, se eles são a mesma coisa? Aí não tem relação, é a mesma coisa. Eu preciso separar em primeiro lugar para poder pensar. Falem, aqui, ó. Primeiro aqui, depois aqui. Exatamente o que isso quer dizer que a ideia é um fato material? Que ela é gerada no Ela é gerada através de um cérebro? processo físico do cérebro. Ela é um atributo do cérebro. Aqui, por exemplo, tem uma só um minutinho. Aqui, por exemplo, tem uma coisa que é o seguinte. Os chamados materialistas vulgares, eles falaram uma vez o seguinte. O cérebro pensa assim como, o que era? O fígado secreta a bile. Fígado? É isso. Aí causou um escândalo muito grande. Bom, tudo bem. É uma representação imprópria, porque o pensamento não é uma secreção. Tá certo? Digamos, não está descrevendo adequadamente. Você não falaria assim, o computador secretou essa imagem, porque não é esse o processo que está a imagem. Mas tirando essa impropriedade concreta, ele está certo. Tá certo? O pensamento é como se fosse, é o resultado de um processo natural. Isso que ele queria dizer. Ele se expressou mal, ele fez uma comparação científica imprópria, mas é exatamente isso que ele queria dizer. Os idealistas se horrorizam com essa frase. Essa frase é do Carl Vogt, um dos chamados materialistas vulgares. Mas é assim. Se uma pessoa morre e o cérebro apodrece, para de funcionar, ela não pensa mais, não sonha, não existe mais nada. O pensamento vem do cérebro. São duas coisas. A primeira é essa noção que você apresentou agora. Você vê que pelo desenvolvimento da ciência, o cérebro tem pesquisa que mostra até o local onde do cérebro ele pensa, onde tem as emoções e tudo, que tem horrorizado inclusive os psicólogos, né, porque existe remédios que estão sendo desenvolvidos, e tem outro aspecto que é em relação a lesões do cérebro mesmo. Né? Quando você tem uma lesão física no cérebro, o cara vai deixar de pensar. Lógico. Sem a gente entrar nas minúcias, né, da pesquisa científica sobre o cérebro, é evidente que a consciência da pessoa, ou seja, a maneira como os pensamentos se processam, são alteradas por processos físicos, em geral químicos. Por exemplo, se a gente for até o bar do SP aqui, depois tomar 6 caipirinhas, tá certo? O pensamento vai sofrer uma alteração brutal. E vai sofrer essa alteração brutal por um processo químico. Tá certo? Se a gente cortar um pedaço do cérebro do cidadão, a cabeça dele, ele vai deixar de pensar uma parte das coisas e tudo mais. Tem várias pessoas que têm disfunções aí, que têm um caráter cerebral. Por exemplo, tem essas pessoas que têm falta de lítio no cérebro, né? E aí o cidadão tem um surto, às vezes agressivo. Toma o lítio, que é um elemento químico, e restabelece a função cerebral. Então, quer dizer, não precisa ser um gênio, né, da neurologia ou da investigação cerebral para chegar à conclusão óbvia de que o pensamento é um resultado do funcionamento do cérebro. E a segunda questão é a relação do empirismo com o materialismo. É porque existe uma crítica, acho que o próprio marxismo se faz ao empirismo, que ele tem uma certa limitação. Um exemplo disso é assim, a questão da aparência. Você analisando, por exemplo, a trajetória do Sol, nós temos a impressão errada de que é o Sol que gira em torno da Terra. Então, se for só pela aparência física, também o nosso sentido pode nos enganar nesse aspecto, entendeu? Mas aí consistiria assim, seria como uma ilusão de ótica. O que está em questão não é o empirismo como, que você precisa você adquire conhecimento através da percepção. É que a própria percepção, ela precisa ser controlada, examinada, analisada. Quando você constitui uma máquina de pesar,
Porque se você colocar na sua mão, você não consegue ter a noção exata do peso das coisas, esse é um prolongamento da sua capacidade perceptiva. E não um outro fenômeno, tá certo? Bem, vou só ouvir as perguntas aqui, vamos fazer um intervalo. É o seguinte, com relação a divergências do materialismo e idealismo. Por exemplo, o homem primitivo, não existia nada, né? Ele convivia com a natureza. Se não existia nada, primeiro, para ele construir determinadas coisas, a ideia tinha que partir primeiro da mente dele. Se não existia nenhum referencial, se não existia roda, se não existia absolutamente nada, então a ideia veio primeiro. Não. Por exemplo, se você for fazer um quadro, por exemplo, eu gosto de desenhar, pintar. Tem que partir primeiramente da minha imaginação. Não, você tá pulando uma etapa do processo. Antes de você chegar na sua imaginação, você tem que conhecer a aparência do mundo real através dos olhos, desde criança. Então você vai inclusive adquirir, tá certo? A noção de profundidade, espaço, as dimensões que um desenho tem, através da sua experiência prática. A criança, como é que ela aprende? Ela chega ao mundo, o mundo é um tanto quanto caótico para ela, porque ela não tem um conhecimento daquele mundo exterior nenhum. A experiência dela não permitiu. Aí ela anda, apalpa, bate a cabeça, morde, lambe, até que ela vai adquirindo na cabeça dela uma noção geral do mundo. Até você chegar a desenhar alguma coisa, você já formou na sua cabeça toda uma ideia de como o mundo efetivamente é através dos sentidos. Você pode ver, a criança, por exemplo, ela vai engatinhando, vai sentindo o chão, porque a ignorância dela é uma ignorância muito grande do mundo que ela vive. Ela vai, de um ponto de vista prático, através de uma atividade prática, ela vai se apoderando, né, nos sentidos, nessa atividade prática desse mundo exterior. Aí, logicamente, quando você vai desenhar, vamos supor que você já tenha 15 anos de idade, e você vai desenhar, você pode se dar ao luxo de sentar num quarto escuro, tá certo? E pensar em tudo aquilo que já está dentro da sua cabeça. Mas aquilo entrou na sua cabeça antes. Você entendeu? Aí sim, o desenho parte de uma ideia, mas a ideia tem uma história pregressa. Você percebe? Esse é o problema-chave. Mais alguma pergunta, companheiro, sobre isso? Bom, vamos dar uma paradinha aqui de 15 minutos para tomar um café. Alguma dúvida até aqui, companheiro? Queria destacar para vocês aqui uma coisa que é muito importante, que está relacionado com essa teoria materialista do conhecimento, que é muito importante para o materialismo histórico, ou seja, a concepção marxista da sociedade e da política, que é a seguinte. Bom, na medida, tá certo, de que a consciência é o reflexo do mundo exterior, a consciência social é o reflexo do mundo social. Tá certo? Quer dizer, nós temos uma determinada consciência das plantas, né, que no extremo seria toda a ciência da botânica e tudo mais, porque é uma consciência das plantas que realmente existem fora da consciência do ser humano.
tá certo? Que são independentes dessa consciência. A consciência reflete essa realidade. Nesse sentido também, a consciência social, ela é um reflexo da realidade social. Eu só estou explicitando a consequência dessa tese quando ela é aplicada para o mundo, para a sociedade, né? Por que eu faço questão de enfatizar essa tese? Porque o conjunto de teorias sociais, burguesas ou pequeno-burguesas dos dias de hoje, se opõe a essa tese. Né? A tendência geral é apresentar a realidade social como produto da consciência social, contrário. Por exemplo, a gente pode ver uma expressão que é muito usada, né? A pessoa fala assim, nós temos um projeto social. Quer dizer, aí a consciência aparece como determinante da realidade social. A realidade social seria produto de uma engenharia que teria como ponto de partida a subjetividade humana. Isso não pode ser assim. Marx, por exemplo, ele rejeitou categoricamente isso daí como ponto de partida para o comunismo, né, para a luta revolucionária. Ele, inclusive, tem várias frases onde ele fala, os comunistas não apresentam receitas de sociedade. Eles simplesmente procuram tornar consciente a realidade social, o movimento próprio da classe operária. A consciência social é um reflexo da realidade social. Não é que a realidade social será o resultado da consciência social. Essa ideia é uma ideia antimaterialista, no caso. É a ideia do pensamento como o criador da realidade social. Se nós temos um ponto de partida, tá certo? Sim, rigorosamente científico, materialista no caso. Em geral, no materialismo geral, quer dizer, a ciência da física, o que é? É a expressão no cérebro do homem da realidade física que existe fora desse cérebro, que é anterior, que é independente dessa consciência. Também a realidade social, a mesma coisa. O que confunde muitas pessoas é o seguinte, não é difícil achar que uma pedra, né, é independente da consciência do homem, porque realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisaria ser muito idealista para chegar à conclusão de que a pedra é um produto da consciência humana. Tá certo? É absolutamente óbvio que aquela pedra ela se formou através de um processo espontâneo da natureza que não tem nada a ver com a consciência do homem. Mas quando você fala da sociedade, a confusão é mais ou menos automática, porque o homem não é o homem que faz a realidade social, não é ele o centro de toda a realidade social. A realidade social não é a relação entre os homens. Então como pode ser que a consciência humana não tenha nada a ver com esse negócio? Como pode ser que a realidade social ela seja independente da consciência humana? Mas ela é uma realidade material, tanto quanto outra realidade qualquer. É isso que confunde todo mundo. Para fazer as coisas, as pessoas não precisam, em geral, ter uma consciência de tudo que elas estão fazendo e das consequências daquilo que elas estão fazendo. Não é só que elas não precisam. Normalmente elas não têm mesmo nenhuma consciência. Vou dar um exemplo para vocês para esclarecer esse problema. O problema da troca de mercadoria. O capitalismo ele nasceu do desenvolvimento das atividades mercantis que começaram na Idade Média. Então, por exemplo, à medida que foram se formando as cidades, etc. e tal, troca de mercadorias, isso daí adquiriu um caráter internacional e tudo mais. Disso daí, digamos assim, falando de um modo muito geral, muito abstrato, nasceu o capitalismo. Agora, é absolutamente óbvio que o capitalismo
não foi o resultado da consciência de ninguém. Ele nasceu dessa ação prática de troca de mercadoria. À medida que a troca de mercadoria se generalizava, a troca de mercadoria levava a uma outra coisa, essa outra coisa levava a outra coisa, independentemente da intenção e da consciência das pessoas. Ou um burguês alemão, tá certo? Da Baviera, no século XVI, chamado Fritz, que vendia salame lá. Salame não, que seria italiano. Vendia salsicha, que seria um negócio mais alemão. Para um cidadão de uma outra cidade próxima, ele nunca teve consciência do tipo de sociedade que ia surgir dessa ação dele. A sociedade surgiu independentemente da consciência dele. Para ele estava lá só fazendo um trocado vendendo salsicha. Nunca ele pensou que disso daí ia surgir, por exemplo, a República Federal Alemã. Né? Bundesrepublik Deutschland. Nunca passou pela cabeça dele. Um dos países mais desenvolvidos do mundo, o capitalismo, o imperialismo, né? As grandes fábricas de salsicha. Nunca passou pela cabeça dele nada disso. Não foi um resultado. Isso daí não foi resultado da consciência dele. A consciência dele, né? Aí quando um outro burguês alemão, que já vivia numa outra etapa dessa mesma sociedade que foi construída através da ação desse Fritz, na Baviera, tá certo? Chamado Karl Marx, parou para pensar e falou assim, o que está acontecendo aqui nesse país? E escreveu o Capital, as coisas já tinham acontecido, a consciência dele registrou o fato que ocorreu. Tá certo? Não foi produto da consciência de ninguém. Foi um produto espontâneo como a formação daquela pedra que nós estamos vendo aqui do outro lado da janela. Isso é uma coisa muito importante para se pensar aqui. Porque o hábito de pensamento idealista ele é muito arraigado. Logicamente que ele é arraigado porque existe toda uma educação, toda uma insistência ideológica nesse fato. Mas a gente deve parar para pensar. O feudalismo surgiu da consciência das populações europeias, cujas cidades foram devastadas pelos bárbaros, e desses mesmos bárbaros que devastaram a cidade, ou surgiu independentemente de qualquer consciência? É uma pergunta chave. O feudalismo foi um projeto social dos godos, visigodos, francos, lombardos, etc. e tal? Não, lógico que não. Ele surgiu espontaneamente através da atividade social miúda de toda essa gente. As cidades se esvaziaram, uma parte do pessoal correu para o campo, tá certo? Um cidadão mais bruto lá, mais bárbaro do que os outros, dominou a população local, se estabeleceu como senhor feudal, sem, por um único instante, parar para pensar o que ele estava fazendo, a não ser em termos absolutamente imediatos. A realidade social do feudalismo, que vai se estender de ponta a ponta da Europa, tá certo? Desde os portos portugueses numa margem até a Rússia, na outra margem da Europa, no Báltico, no Mar Negro, ninguém pensou isso daí. Surgiu como aquela grama surgiu naquela parede de terra que nós estamos vendo do lado de lá. Depois da consciência social dos homens, foi devagarinho, com muita lentidão, registrando esse fato que já havia ocorrido. Esse daqui é uma coisa que eu acho que a grande importância do materialismo filosófico, em geral marxista, está nessa conclusão aqui. Porque essa conclusão, ela tem consequências múltiplas. Se a gente acreditar, tá certo, que a organização da sociedade humana é produto de um projeto social, então nós vamos ter que acreditar que nós vamos ter que enfiar
através de um cuidadoso processo de engenharia social, minucioso, 6 bilhões e meio de seres humanos que existem hoje sobre a face da Terra, num sistema social socialista no futuro. Uma operação que deixaria a tentativa do Hitler, a operação feita pelo Hitler de colocar 6 milhões de judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, como sendo assim um piquenique. Aí já a humanidade não seria ela mesma autora do seu destino. Ela seria já produzida por uma inteligência superior. Ou, por mais que uns queiram empurrar para lá e outros queiram empurrar para cá, o movimento próprio do capitalismo levará à desagregação da sociedade capitalista e levará ao socialismo. E a nossa participação consciente, por mais consciente que seja, sempre vai se restringir a uma parte extremamente limitada do processo. Vocês vejam só, o Partido Bolchevique dirigiu a classe operária na Revolução Russa de 1917. Ele se transformou no dono do processo social? Não. Hitler começou uma guerra contra toda a Europa. Ele se transformou no dono do processo social? Não. Ele guiou o processo ou ele foi levado pelo processo? Esse problema aqui é um problema chave do materialismo. Se a gente aceitar a tese de que a consciência social, ela reflete a realidade social, então nós temos que aceitar a tese de que, se a gente aceitar a tese de que a consciência humana, em geral, reflete a realidade exterior material, nós temos que aceitar também, obrigatoriamente, a tese de que a consciência social é o reflexo da vida social. Da mesma forma que a gente aceitou a primeira tese, que uma decorre naturalmente da outra. Bom, alguma dúvida até aqui, companheiro? Bom, se não há nenhuma dúvida aqui, eu vou apresentar então uma tese paralela. Paralela não, uma tese relacionada com essa aqui. Eu tenho... Fala. É mais uma questão, porque parece assim, as dúvidas não aparecem porque eu acho que a relação com a vida prática, né? Você vê, por exemplo, existe uma discussão que eu ouvi há pouco tempo que um dos argumentos do PSTU, por exemplo, a votar no Lula no segundo turno, era que a classe operária tinha que fazer a experiência com a Frente Popular. Isso daí é dessas bobagens do PSTU. Quem disse que a classe operária precisa do PSTU para fazer experiência com o Lula? A classe operária brasileira serão 40 milhões de pessoas. O que elas ligam para o que o PSTU fala ou deixa de falar? O Lula, presidente da República. Todo o Brasil conhece o cara. O que o PSTU tem a ver com essa experiência? Se esse é o problema, não precisa nem sair de casa. Você já parou para pensar nisso daí? Porque a vida da esquerda é feita de muitas bobagens, né? Esse é um debate que já apareceu várias vezes, é uma tese pequena burguesa tradicional. Alguém argumentou para o Trotsky o seguinte: precisamos apoiar a Frente Popular, como é que era? Precisamos apoiar a política da Frente Popular, porque a classe operária tem que fazer uma experiência. Ele falou assim: se a classe operária tem que fazer alguma experiência, por que nós precisamos estar envolvidos nisso daí? Porque não há nenhuma necessidade. É como se eu falasse assim,
eu vou apoiar essa chuva aqui porque eu vou deixar o meu filho pequeno sair da chuva para ele fazer uma experiência com a água. Eu não preciso nada disso. Se ele sair na chuva, ele vai se molhar. Tem nada a ver comigo isso daí. Você percebe? Classe Operária fazer uma experiência com o Lula com ou sem o PSTU. Assim, o que é interessante de ser discutido relacionando com o debate filosófico é um oportunismo, não é? É a utilização da teoria de que é da experiência prática que decorre a consciência ou uma ideia, né? E aí eles justificam uma atitude oportunista com esse tipo de teoria, com a teoria materialista, não tem nada a ver. O problema consiste no seguinte. Se você está no sindicato, tá certo? E você tem uma influência sobre metade da categoria. Vamos supor que fosse fácil de quantificar isso daí, que normalmente não é. E a diretoria do sindicato tem influência sobre a outra metade da categoria. Aí a sua diretoria propõe uma greve e você sabe que ela vai trair a greve. Aí você poderia chegar para os trabalhadores e falar assim, não vamos para essa greve porque eles vão trair a greve. Aí você pode também fazer o seguinte, vamos fazer a greve, porque eu sou um ator nesse processo político, eu tenho o poder de agir. Porque vamos fazer uma experiência definitiva da categoria com essa diretoria sindical. Aí valeria o argumento, entendeu? Agora, o PSTU e o Lula não acrescentava nada. E depois, o apoio, vamos supor que o PSTU tivesse aí uma influência. O voto do PSTU faltasse para o Lula, coisa que não estava muito, mas muito longe de acontecer. Tá certo? Teria que ver se o apoio seria, nesse caso, importante. Mas o fato é que o PSTU não mudava nada na situação. Então, para que o apoio? O apoio era só para confundir as poucas pessoas que acreditam no PSTU sobre o caráter do Lula. Se o PSTU tivesse metade dos votos, tá certo? Ou tivesse 25% dos votos que o Lula teve no segundo turno, fosse necessário para ganhar do Serra, bom, aí se justificaria a discussão. Vamos apoiar o Lula porque se a gente não apoiar, ele perde. Então a classe operária não vai poder fazer uma experiência com ele. Então vamos apoiar porque com o nosso voto ele ganha. E aí a gente oferece à classe operária a possibilidade de fazer a experiência com o Lula. Tá certo? Agora, a política tem que ser uma coisa concreta, prática e racional. A fórmula não resolve, a fórmula conduz ao oportunismo. Nós, por exemplo, eu acho importante que a classe operária faça experiência com o Lula. Eu, pessoalmente, achava assim, que em 2002, melhor que ganhasse o Lula que ganhasse o Serra. Embora o governo do Lula fosse ou igualmente ruim ao do Serra, ou pior. Mas o PCO não mudava o resultado. Então, para que eu vou me envolver na operação de vitória do Lula, se eu não vou mudar o resultado? Eu já vou começar de antes, tá certo? Uma vez que os operários decidiram fazer experiência com ele, independentemente da gente, a denunciar ele. Política tem que ser uma coisa concreta, não é prática. Política é uma atividade altamente prática. O pessoal confunde isso daí, não? Só voltando um pouquinho, pegando carona nessa pergunta. Porque no ponto anterior foi falado do problema do caráter científico da doutrina marxista em geral, da maneira como os marxistas veem as coisas, em particular esse problema da política que tem tudo a ver com o marxismo. Eu fico um pouco em dúvida. Os marxistas consideram que a política é uma ciência, na acepção da palavra, que tem regras, definições de caráter científico que funcionam como uma fórmula mesmo? Porque o Lenin falava que a política é a arte de conquistar e manter o poder do Estado.
Aí, você mesmo falou, quem primeiro colocou o problema da política como uma ciência foi Maquiavel. Normalmente fica aquela coisa assim, que seriam só aquelas fórmulas que tem no livro do Maquiavel que seria a essência da política. Não tem assim uma definição científica como o marxismo, porque no Capital tem uma análise da sociedade, definições muito claras. Então a política como ciência, exatamente quais as definições, qual que é vamos dizer assim, a doutrina que assenta a base científica para a política, se é que pode ser considerada como uma ciência mesmo. Bom, vamos usar aqui uma definição muito clara e límpida do Trotsky, tá certo? Sobre esse problema, quando ele fala da arte militar. Ciência é aquilo que cuida da causa e efeito, tá certo? A relação dos fenômenos com as suas causas. Atividade prática, como a arte militar e a política, é aquilo que cuida da relação entre o fim e os meios. Deu para entender essa diferença? Ciência, quando eu digo assim, o que causou esse desmoronamento? Tá certo? Então, ciência, a relação entre a causa e os fenômenos. Quer dizer, qual é a causa dos fenômenos? Qual é a explicação da existência desse determinado fenômeno? Isso é ciência. Quando eu falo o seguinte, vamos derrubar aquela parede, já a gente saiu do âmbito da ciência e entrou no âmbito daquilo que seria uma arte prática, ou a técnica. Uma atividade prática. Bom, qual é a relação entre uma coisa e outra? A primeira, tá certo? Oferece o conhecimento necessário para a segunda. Mas elas são atividades substancialmente diferentes. A política entra na segunda categoria, tá certo? A política ela não visa explicar o que é a sociedade. Ela visa a conquistar o poder político. Ou, de uma maneira mais vasta, tá certo? Visa influir sobre a organização política da sociedade, sobre o Estado. A organização político-jurídica da sociedade. Então, na política vigora o quê? A preocupação da relação entre fim e meios. Quer dizer, a grande pergunta da política é, como chegaremos lá? Né? Quais meios? Como responder isso daí? Nós precisamos dar uma resposta que tenha uma base científica. Bom, como a política é uma arte prática, assim como as artes militares também são uma arte prática, nós temos que levar em consideração o seguinte, vários conhecimentos científicos interferem aí. Em política, por exemplo, a psicologia das massas, toda a filosofia materialista, o conhecimento do materialismo histórico, da ação das classes sociais, a relação entre a economia e a formação social, entre a formação social e o funcionamento do Estado, tudo isso é conhecimento científico. É necessário para atuar. Tá certo? Sem falar em outros conhecimentos, por exemplo, dominar os fundamentos da arte da propaganda e agitação, da organização. E cada um desses âmbitos tem suas próprias leis. Todas elas são atividades de cunho científico, porque senão seria uma coisa irracional, tá certo? Mas não é uma ciência política. A política ela tem um objetivo prático. Por exemplo, esse negócio aqui que ela falou do PSTU, isso daí mostra, né, é a marca registrada do aprendiz de feiticeiro. Eles ouviram falar em algum livro que eles leram que as massas precisam fazer experiência com as direções. Bom, a aplicação prática desse conceito que eles ouviram falar é muito desajeitada, muito primitiva. Eu também ouvi falar que precisa fazer uma experiência prática. Só que na medida que, tá certo? A minha posição não tem nenhuma incidência prática, então eu já me abstenho de seguir esse preceito, porque está fora, não é concreto, não denota um conhecimento.
Eu também, eu li num livro que quando você tem uma frente popular, como é o caso do governo Lula, você deve atacar a frente popular pelo flanco. O Trotsky, inclusive, dá um exemplo. Devemos exigir das direções que rompam com a burguesia. Na Revolução Russa, Lenin, que era, do ponto de vista prático, é o mestre dos mestres, o gênio dos gênios da arte política, artista da política, ele elaborou a seguinte palavra de ordem: fora os ministros capitalistas do governo provisório socialista. Bom, eu já acho que a palavra de ordem não se aplicaria muito bem ao governo Lula, embora eu concorde com a ideia geral. A aplicação da palavra de ordem dependeria, de uma relação que teria que ser minuciosamente controlada entre a evolução da experiência prática da classe operária em relação ao governo, e a evolução do governo. Quer dizer, você tem duas coisas em evolução e elas se relacionam de uma maneira um pouco complexa. Então, a palavra de ordem teria que ser medida aí. E não simplesmente aplicada porque a gente leu no livro. Então, esse é o problema. A atividade política é uma atividade de base científica, mas não é uma ciência. Não sei se o problema se colocava dessa maneira. A base científica fundamental para a política revolucionária é o materialismo histórico. Não dá para você fazer uma política revolucionária científica, quer dizer, baseada no conhecimento científico, sem um conhecimento profundo do materialismo histórico. A Revolução Russa, Lenin, a política dele é baseada num estudo minucioso, delicado, profundo do materialismo histórico. Porque se a política ela tem uma base científica que não é dela, tem que vir de outras análises científicas. No caso do materialismo, da política revolucionária, é o materialismo histórico. No caso da política burguesa, qual seria a base científica para o funcionamento? Porque normalmente se fala o seguinte, que em política teria que ler Maquiavel. Você lê Maquiavel, realmente tem muitas leis que servem para a política revolucionária, mas o fundamento dele é a política burguesa. Então, não tem uma... um pouco aquela ideia, como você falou, ler uma orelha de livro. Você lê a orelha de livro e quer encaixar o negócio burocraticamente, não funciona assim. Então, a base... Pensando o que você falou, a política, ela, dependendo do tipo de política que você vai fazer, você vai usar um fundamento ou outro fundamento. No caso da política burguesa, que fundamento que se utilizaria e qual a vantagem universal das colocações do Maquiavel? O problema é o seguinte, tudo aquilo que a burguesia desenvolveu, ela tem um lado racional e um lado que não é racional. Quer dizer, um lado é científico, outro lado não é científico. E não se trata simplesmente de Maquiavel, Se trata da política em si. Como a política é uma arte prática, a gente deveria prestar mais atenção nos políticos do que nos cientistas políticos. Por exemplo, ninguém trocaria, por exemplo, o estudo da vida de um político como... da atividade prática de um Lenin, pela leitura de nenhum cientista político. Ninguém que estivesse seriamente interessado em fazer política prática. Assim como a gente não vai ouvir um comentarista de futebol para aprender a jogar futebol, mas deveria olhar um jogador de futebol de qualidade, por exemplo, um Pelé, a gente não vai trocar o comentarista da Rede Bandeirantes pelo Pelé. Por mais que o comentarista seja uma pessoa inteligente, pode até dar a sua contribuição. Por quê? Porque o futebol é uma coisa prática. É uma relação entre fim e meios. Então, por exemplo, Maquiavel também. Maquiavel, a vantagem dele é que ele era um político prático. Ele foi uma pessoa que teorizou sobre a política prática. Então, o estudo da política é a política mesmo, como arte prática. A gente deveria, por exemplo, o grande Maquiavel, o homem que colocou em prática as teorias do Maquiavel, foi Napoleão Bonaparte.
é um político burguês consumado. Um homem que sabia usar as forças armadas como instrumento de uma política não só nacional como internacional. Né? Ele é o inventor do golpe de Estado moderno. Ele é o inventor da ditadura militar moderna. Ele é um gênio da política, embora ele fosse um ditador e, em grande medida, numa série de coisas, um reacionário. Bom, isso daí é assim. Então, o problema da política se coloca da seguinte maneira. Há coisas na política burguesa que são científicas. E a gente deveria aprender a distinguir isso daí. É um erro jogar a política burguesa na lata do lixo. Eu já vi várias pessoas cometerem esse erro. Por exemplo, um partido revolucionário operário, ele tem que tomar o poder, por exemplo. Tomar o poder é uma coisa prática. Os professores universitários podem falar eternamente sobre o problema do poder e da tomada do poder. Tomar o poder se faz com homens e armas. Isso significa a ocupação espacial geográfica de um determinado recurso estatal que tem que passar das mãos do governo que está lá para o novo governo insurrecional. É uma coisa prática. Então, uma pessoa, por exemplo, que fale, como eu já ouvi falar mais de uma vez dentro do PT, tá certo? Que a Revolução Proletária não tem nada a ver com um golpe de Estado, não sabe do que está falando, por exemplo. Qualquer pessoa séria estudaria os golpes de Estado com detalhe. Como foi feito? Um político verdadeiro teria interesse nisso, né? Por exemplo, como foi feito o golpe militar de 64? Que, na minha opinião, é uma obra-prima do desastre político. Quase que foi tudo por água abaixo. Quais foram os acertos? Quais foram os erros? Quais as diferenças que tem um golpe militar como o de 64 com a tomada do poder na insurreição pelo proletariado? Porque esse problema se coloca mais cedo ou mais tarde. Então a política burguesa, ela merece ser estudada. Ela é importante. Mas aí é um estudo já, eu diria, da história. Como as pessoas encontraram soluções práticas para determinados problemas. O estudo dos livros, nesse caso, ele causa muita confusão. Simplesmente o estudo dos livros. Você abre um livro lá, o cidadão fala, frente única. Aí o que é uma frente única exatamente? O que eles querem dizer com frente única? A maioria das pessoas que usa a palavra nunca entendeu nem remotamente do que se trata essa frente única. Daí que a política da esquerda em geral, seja o reino da bruxaria. A burguesia, ela se apoia na experiência histórica da classe dominante. Todos os políticos burgueses, eles têm uma vasta experiência que é transmitida através de uma série de experiências e tudo. Eles não são aprendizes de feiticeiro em geral. Tem político burguês que não sabe nada, mas eles têm a sabedoria de olhar para os mais velhos, aqueles que foram selecionados como sendo pessoas que sabem fazer as coisas. Esses aí, em geral, eles têm uma experiência. A experiência é transmitida para eles de uma série de maneiras, através da imprensa capitalista, através da atividade prática dos políticos. Um político mais experiente pega os outros e ele vê como o cidadão manobra, como ele toma decisões e tal, porque é uma coisa prática, né? A política burguesa é como uma oficina, onde você tem um cidadão experiente e os aprendizes em volta que vão vendo como é que ele faz, porque é uma coisa que tem que ser feita. Tem se correspondido aí a... Então, da política burguesa, a experiência deles, em alguns fatores na história do Brasil é decisivo, né? Esse legado que eles têm. O caso da Argentina também, né? Eles conseguiram manobrar numa situação muito adversa. E esse caso do PSOL, eu estava vendo essa semana aqui no Congresso Nacional, Pedro Simon denunciando o fato de que Sarney quer chamar as prévias do PMDB para o mês de maio. Ou seja, o cara só pode os governadores, teria que sair em abril e depois nas prévias, não tem nem prévia, ele sobrar, né? E aí nesse discurso ele falou dos candidatos a presidente e fez elogios a Elis Helena e tudo mais.
Quer dizer, essa operação do PSOL é uma experiência que eles já tiveram. Em outras circunstâncias, eles utilizam isso, né? Sem dúvida. A manipulação da política burguesa dos partidos de esquerda, oportunistas, essa é uma arte que a burguesia desenvolveu no mínimo detalhe. Só um minutinho. Essa é uma arte que a burguesia desenvolveu nos mínimos detalhes. Você vê que isso aí parte, a experiência fundamental disso daí é a experiência da Revolução na Alemanha, com a social-democracia. E ela vai sendo reproduzida internacionalmente. O PT, por exemplo, a burguesia tratou o PT com muita sabedoria. Não bateu de frente, apoiou a ala direita contra a ala esquerda, a imprensa capitalista divulgava a ala direita, não divulgava a ala esquerda. Quando tinha a ala esquerda, parecia que eles atacavam com maior ferocidade. Eles procuraram a cada momento direcionar as decisões dentro do PT para os objetivos deles, foram atraídos de um lado, contiveram o Lula quando eles acharam que a vitória do Lula na eleição poderia levar um transbordamento, eles não atacaram o Lula. E assim por diante, foram educando o próprio Lula a perceber que ele só governaria com o consentimento dele. Quer dizer, eles têm toda uma tecnologia que eles desenvolveram, que logicamente não foi desenvolvida aqui agora. Né? É uma experiência, inclusive, internacional. Provavelmente, se a gente for ver, olhando o nível cultural do Congresso Nacional Brasileiro, são algumas pessoas. Não é todo mundo lá que sabe o que está fazendo. Mas essas algumas pessoas sabem o que estão fazendo, em geral. Em geral são pessoas de bastidores e tudo mais que manobram com uma certa consciência aguda dos problemas que eles estão enfrentando. Quer dizer, a política burguesa ela é uma escola, não é? Ela não apareceu agora, ela tem 200 anos, e existem mecanismos de transmissão, existem pessoas formadas e tudo mais. Já a classe operária sofre de um problema que é o seguinte, você vê, dentro da classe operária, a pequena burguesia, por exemplo, não quer que a classe operária tenha lideranças experientes. Então, você tem que lutar com um monte de gente que não sabe o que está fazendo, que faz esse tipo de colocação do PSTU, que é de uma ingenuidade política atroz, contra pessoas que têm uma formação de 300, 400 anos de experiência política. Quem vai ganhar nessas condições? Então, a formação de quadros, a formação de uma liderança experiente, tudo que você vê da política pequena burguesa é o seguinte, será que ele não vai se corromper? Bom, meu amigo, assim vai ser muito difícil a gente chegar a algum lugar. Isso é importante. Fala, companheiro. Como é que a burguesia age cientificamente? Correu até agora uns debates, uns congressos, um debate sobre algumas questões, né? E já estava sendo preparado a questão das demissões também. Então já tinha um setor que iria debater as questões das demissões e as repressões, e quando souberam essa política apoiada pela, digamos assim, uma estrutura da burguesia sindicais, elas simplesmente suspenderam esses congressos, porque já sabiam que ia ter esse debate, inclusive, sobre as demissões, as repressões, e eles postergaram, porque seria, no caso, um dos freios de massa usado pelos sindicatos de estrutura política burguesa. Tá? Bom, esses truques assim, a política burguesa tem de monte, né? Isso daí, por exemplo, a maioria dos políticos burgueses aprendem o movimento estudantil, uma série de truques dessa natureza aí para usar em parlamento. A pessoa passa um mês lá e aprende 400 malandragens para fazer todo tipo de golpe lá contra os outros. Porque é uma escola mesmo. Nesse caso é uma escola de velhacaria total, né? Bom, vamos em frente? Bom, então, eu ia explicar aqui uma outra tese do materialismo que é importante, que é relacionada com a anterior, né? Que é o problema da relação entre a liberdade
Liberdade aqui não seria no sentido filosófico, não político, né? E a necessidade. Necessidade aqui também é no sentido filosófico. Vamos explicar primeiro as palavras para a gente poder entender. Quando a gente fala necessidade, nós queremos dizer o seguinte: aqueles fenômenos que são regidos por uma relação de causa e efeito, por lei, são fenômenos necessários. Quer dizer, significa dizer o seguinte, que a água submetida a uma determinada quantidade de calor durante um determinado período ferve. Tá certo? Necessariamente, quer dizer, inevitavelmente, vai acontecer. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que poderia acontecer ou não. Tá certo? Bom, já o problema da liberdade é o seguinte: o ser humano, segundo todas as teorias idealistas, ele é um ser dotado de liberdade de escolha. Ele não está submetido a nenhuma lei. Quer dizer, o pensamento dele, as opiniões, a atividade dele criativa, não está submetida à lei. Ela é uma atividade livre. A expressão mais acabada dessa ideia é a ideia, tá certo, do catolicismo de livre-arbítrio. Segundo essa ideia, Deus teria dotado o homem de uma liberdade de escolha infinita entre o bem e o mal. Quer dizer, você pode optar entre fazer o bem e o mal. Você não é escravizado em nenhum sentido, você não obedece a nenhum tipo de coerção exterior que levaria você a fazer A ou B. Você que decide. E se você decidir pelo mal, então isso aí acarretaria a sua condenação eterna. Até hoje, a maioria das filosofias idealistas, elas colocam o problema da liberdade nesse sentido idealista, quer dizer, o ser humano é livre. Por exemplo, uma ideia que é atual. A sociedade poderia evoluir no sentido A, B, C ou D. Não necessariamente teria que evoluir no sentido do socialismo, porque o ser humano é livre para decidir que sociedade que ele quer. Então, aqui, qual é a concepção materialista, né, da relação entre liberdade e necessidade? Materialista, no caso, marxista, né? Haverá os materialistas que vão negar qualquer tipo de liberdade. Segundo o marxismo, existe uma relação entre liberdade e necessidade, na qual a necessidade é o fundamento da liberdade. Quer dizer, você só é livre para escolher na medida que essa liberdade se fundamenta sobre a necessidade. Quando você conhece a necessidade, você adquire uma certa liberdade sobre a realidade exterior. Vamos dar um exemplo prático, para a gente entender bem essa ideia aqui. Vamos supor que nós estamos numa sala, uma pessoa está num extremo de uma sala. E o chão da sala, ele é todo composto de quadrados pretos e brancos, como um jogo de xadrez. Tá certo? Aí vem uma pessoa e fala para ele: bom, você está no extremo dessa sala e você tem que chegar no outro extremo da sala. Só que, se você pisar em alguns desses quadrados aí, você vai detonar uma mina explosiva e isso aí vai transformar você em pedaços. Então vamos supor que você não saiba qual quadrado é esse. Você não sabe nada. Tá certo? O que aconteceria? Ou você se arrisca aí sem saber, e provavelmente você vai explodir ao pisar no quadrado errado, ou você, de medo de explodir, você vai ficar paralisado do outro lado da sala.
Essa situação é uma situação onde você tem total liberdade para fazer o que você quiser. Tá certo? Se é verdade, como diz a filosofia idealista, que o homem é livre, então essa é a situação em que ele é livre. Depende dele, né? Tem muita filosofia que fala isso. Tudo é um problema da sua escolha. Então vocês vejam, imagine esse problema de escolha que o cidadão teria que enfrentar aí com esses quadrados. A escolha dele, a liberdade absoluta dele, levaria ele à paralisia total. Agora, vamos supor uma outra situação. A mesma situação com uma diferença. Você está no extremo da sala. Aí vem um cidadão e fala o seguinte: eu vou dar para você um mapa de quais quadrados são explosivos. Se você andar, tá certo? E você recusar a você mesmo a liberdade de pisar nesses quadrados, e só pisar nos outros quadrados, você chega do outro lado da sala. Então, nesse caso aqui, a pessoa perdeu metade da liberdade, porque 50% dos quadrados são explosivos. Ele não pode pisar nesses 50%. Ele só pode pisar nos outros 50%. Na medida em que ele seja uma pessoa que abra mão da liberdade dele de pisar nos 50% de quadrados explosivos, ele chegará tranquilamente ao outro lado da sala. Então, a liberdade possível só pode se fundamentar sobre o conhecimento, né, das situações de restrição à liberdade dele, que são a necessidade, quer dizer, coisas que ele não pode contornar, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa não conhece nada sobre a arte da navegação, sobre os ventos, tempestades, os perigos que você vai enfrentar no mar e sair com o barco, ele pode fazer o que ele quiser, ele é totalmente livre, porque ele não sabe nada. Mas finalmente a chance dele afundar é extraordinariamente grande. E normalmente a maioria das pessoas não vai sair. Mas uma pessoa que conheça todas as restrições, quer dizer, tudo aquilo que ele não pode fazer, todas as normas que ele teria que obedecer para poder chegar lá, esse vai chegar. Quer dizer, o conhecimento da necessidade, quer dizer, daquelas forças que limitam a sua liberdade de escolha, é o fundamento da liberdade. Ou, dito de outra forma, o ser humano só é livre para escolher quando ele tem o conhecimento das leis do mundo em que ele vive. Se o homem acreditar que ele pode fazer qualquer coisa, ele não vai fazer nada. E se ele descobrir quais são as limitações dele, ou seja, se ele descobrir as leis naturais, quer dizer, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, ele vai aumentando a margem de liberdade dele. Quer dizer, em última instância, a ideia de que o homem é livre, o pensamento é livre, é uma ideia totalmente falsa. Né? Você tem que se submeter às leis da natureza, do mundo social, etc. e tal. Bom, alguma dúvida aí, companheiros? Bom, vamos em frente? Bom, uma outra coisa simples, tá certo? Sobre uma outra ideia, né? Vou colocar algumas ideias aqui, sem a pretensão de esgotar o assunto, né? O problema da matéria. A luta ideológica entre o materialismo e o idealismo, hoje em dia, principalmente o idealismo de tipo religioso, mas todo idealismo, é sobre o problema da criação da matéria. Bom, na época em que o pensamento religioso predominava, o pensamento religioso tradicional é o seguinte: Deus criou tudo o que a gente vê. Num certo sentido, né, a maioria das religiões coloca isso de uma forma quase literal. Criou o homem, os animais,
tantas espécies, as árvores e tal, como se ele fosse um artífice da natureza que a gente vê. Bom, logicamente que isso daí, a ciência demonstrou que não tem fundamento nenhum, né? O mundo material é o resultado de um processo espontâneo de evolução, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista da matéria inanimada. Agora, até hoje, a religião que cedeu muito terreno nisso daí procura dizer que o universo foi criado por Deus. Tudo bem, mais ou menos a discussão estaria nesse pé. Tudo bem, Deus não criou a Terra aqui, como fala a Bíblia, em 7 dias, mas criou o universo. Por exemplo, existe uma interpretação aí dessa teoria do Big Bang. Como os físicos conseguem fazer cálculos mais ou menos racionais sobre a idade do universo, tal como a gente conhece ele hoje, e especulam que tudo isso teria partido de uma explosão, etc. e tal, que teria criado a matéria, papapá. Então, o pessoal fala o seguinte: está aí a origem do universo. Deus criou, ele deu o pontapé inicial no universo. 7 trilhões de anos atrás. Tá certo? Quer dizer, a matéria, do ponto de vista filosófico e científico, isso é apresentado assim, como um processo X. Aí, se a matéria foi criada em algum ponto do processo, então tem que ter sido um princípio diferente da matéria que criou a matéria, né? Haveria um princípio que não seria o mundo material que criou o mundo material. Se foi um princípio material, então ele não criou o mundo material, ele apenas transformou. Por exemplo, se houve uma explosão, tá certo? Que criou os planetas, as estrelas, o movimento X e Y dos planetas, bom, é um princípio material que não é um princípio, não é o começo de tudo. Ele atuou aí, né, com uma transformação X ou Y. Inclusive a tese materialista é que o universo sofreu várias mutações como essa. Né, que a teoria, já antes de aparecer a teoria do Big Bang, o próprio Engels retrata uma teoria dessa, que a matéria teria sofrido várias etapas de transformação. E o universo atual não seria o universo tal como ele existiu sempre, mas ele teria se transformado nisso daqui a partir de um determinado momento. Quer dizer, a teoria materialista nesse sentido, ela parte da ideia de que a matéria não foi criada e é eterna. E que o mundo material ele não tem começo e fim, mas que ele é infinito. A contrapartida disso daí, o oposto, no caso, seria que o universo termina em algum lugar, tá certo? E se termina em algum lugar, a gente deveria se perguntar o que tem além do universo material. Haveria uma dimensão de um universo espiritual. E ele teve começo. Portanto, uma força não material está na origem do mundo material. Que seria, logicamente, só poderia ser Deus de uma forma ou de outra. Eu estou colocando essa tese aqui porque normalmente as pessoas não param muito para pensar nisso daqui, né? Alguma dúvida aqui, companheiro? Bom, mais uma questão aqui, é um problema que também é tratado pelo Engels, no livro dele, o Anti-Düring, que é o problema do tempo e espaço. A filosofia idealista mais moderna, principalmente a filosofia de Kant, ela nega a existência do tempo e do espaço. Quer dizer, o tempo e o espaço não seria uma realidade objetiva. Ela seria uma forma de organização
da consciência do ser humano. Haveria tempo. Isso seria uma ilusão. É a cabeça do homem que criaria o tempo. E o espaço também não seria uma coisa existente. Seria uma coisa relativa à percepção humana. Isso daí foi adotado pelo positivismo moderno, pela física, para também algumas teorias mostrarem que não existe isso. Também são teorias idealistas. Pode parecer que não. Muita gente fala assim, não, o tempo ele é relativo. Aí, inclusive, há teorias físicas que mostram a relatividade do tempo, então você voltaria no tempo, se você fizesse um determinado movimento e tal. Bom, isso daí significaria que, na realidade, o mundo material não existe. Né? Porque o mundo material não existe porque o tempo e o espaço são as dimensões fundamentais da existência do mundo material, só existiriam na cabeça do ser humano. É uma ideia, a ideia de que não existe é complicada, né? Porque como seria isso daí? A gente teria que entrar numa longa explicação filosófica. Mas é importante assinalar, porque esse problema aparece de uma maneira sistemática. O próprio Einstein, segundo ele, o tempo é uma coisa relativa, tanto o tempo como o espaço. É relativo à percepção humana. Quer falar alguma coisa? Então, cadê o... Na física, o que é que o tempo e o espaço seriam algo imanente da matéria, seriam uma parte da matéria. E que essa forma que a gente tem que é diferente. E ele coloca que seria uma coisa só e que seria imanente da matéria. E essa discussão que tem de voltar no tempo e tudo mais... Vamos aumentar aí o volume do amplificador. Nem eu estou ouvindo aqui, imagina vocês falar no fundo. Física, o que se coloca é que, pelo menos o que se conseguiu provar, é que o tempo, assim como o espaço, seriam provenientes da matéria, seria algo da matéria, e que não existiriam fora da matéria. E o que se coloca em relação e que ele seria essa questão de você for levar, se você não levar ao extremo lá, se você for olhar de forma física mesmo, o que ela faz é o quê? Que nada que seja material pudesse voltar no tempo. É isso que ela coloca, assim. Mas qual seria a importância disso, do tempo e espaço como uma coisa só e parte da matéria? Isso aí quer dizer o seguinte, é a velha tese que eu expliquei antes. Se não houver nenhuma matéria para executar um movimento, se não houver ninguém para perceber a passagem do tempo, o tempo não está passando. Essa que é a tese. Essa parte aí ninguém explica, porque quando você explica isso aí já começa a ficar meio desacreditada a tese. Mas é a tese de que o mundo é resultado da percepção do ser humano. A gente volta na mesma explicação, né? A explicação do bispo lá. Inclusive, os físicos todos que desenvolvem essas teorias, filosoficamente, eles são adeptos do ceticismo, né? Filosofia do Hume, que é parecida com a filosofia desse bispo Berkeley. Não é a mesma filosofia. Mas é assim, não dá para você saber exatamente. Você só sabe aquilo que você está vendo. A mesma tese foi desenvolvida pelo próprio Kant. Kant ele falava o seguinte, o mundo se divide em duas coisas. O fenômeno, coloquei com PH, fenômeno e a coisa em si, a essência da coisa. Então, por exemplo, o que nós vemos é o fenômeno. Num certo sentido, o fenômeno seria uma combinação
de alguma coisa que existe fora da gente e da maneira como a gente pensa, uma combinação entre a consciência do homem e o mundo exterior. Então é uma coisa que, na verdade, ela não existe enquanto tal. Mas é isso que o ser humano pode conhecer, né? O mundo dos fenômenos, as aparências. As aparências são criadas pela atividade cognitiva do ser humano, pelo pensamento humano. E as coisas em si existem, mas nós não podemos ter acesso a elas. É dessa filosofia que parte essas ideias de que as coisas são relativas ao observador, entendeu? A realidade não existe enquanto tal, ela é uma intersecção entre uma realidade que a gente não pode ver e uma contribuição do pensamento que gera essa nova realidade que é o fenômeno. Aí a gente precisaria de toda uma aula de filosofia para explicar essas coisas, que são, no fundo, bem complicadas porque elas são artificiais, né? Quem inventou a ideia de que o tempo e o espaço não são coisas em si, mas são fenômenos, quer dizer, é uma relação do pensamento com a matéria, foi o próprio Kant. Por que ele inventou isso daí? Porque como ele acreditava em Deus, ele chegou à conclusão, isso aí não dá nem para explicar aqui, não tem, mas eu só vou enunciar. Ele chegou à conclusão seguinte: se você aceitasse a tese de que o tempo e o espaço existem independentemente, como realidades materiais, você teria que aceitar a tese de que Deus existe no tempo e no espaço. E aí seria absurdo, porque Deus é infinito, onipresente, onipotente. É uma tese teológica, você percebe? Então a pessoa descobre vai fazer uma equação física e empurra essas teses teológicas dentro da ciência. Isso tem que ser olhado com grande desconfiança toda essa filosofia que é baseada na ciência física. A física moderna, ela tem uma propensão extraordinariamente grande para o idealismo, como filosofia. Certo? Não tem como não haver matéria. Como é que é? O próprio... Como? Não haver matéria. O próprio vácuo, ele seria uma forma da matéria. Se você muda a aceleração que você está, você vai encontrar nenhum mundo de partículas lá. Se você está num vácuo, no espaço, não tem nada. Mas se você muda a sua aceleração, você vai tomar um banho de partículas. Você vai ter matéria lá. Quer dizer, não teria como afirmar essa questão de que não... Não, isso não. Mas, por exemplo, essas teses aqui, elas são isso aqui é uma operação de contrabandistas, entendeu? A mercadoria não entra legalmente no mercado. Ela entra pela porta de trás, por uma fronteira desguarnecida ali. Você entendeu? Então, não dá para negar que o mundo é material. Nenhum físico negaria isso aí. A partícula da partícula da partícula da partícula continua sendo matéria. Isso tudo é bobagem. Tentar mostrar que o mundo material não existe. Mas e se a gente mostrasse que o tempo é um produto do pensamento? Quer dizer, você viu? Contrabandeou-se aí a ideia de que o mundo material, em parte, é produzido pela ideia, porque o tempo é uma coisa... A gente vive no tempo. Tá certo? Só que esse tempo no qual a gente vive é um produto ideal, não é uma coisa real. Já pensou nisso daí? É um produto da ideia, da mente, é uma ideia, não é uma realidade verdadeira. Então aí você já criou uma combinação, um híbrido. A realidade é em parte real, em parte produto do cérebro humano, ou de uma ideia ainda mais desencarnada, mais espiritual. Não é assim, o tempo está aí. Quando todo mundo nessa sala morrer, ele continua a rodar. Ele se desenvolve numa progressão infinita. Tem umas 2 semanas, uma coisa assim, saiu um artigo no jornal falando, essa polêmica sobre o problema da física, falando que atualmente a ciência que mais se desenvolve é a biologia, essa pesquisa genética, que
Assim, E a física não se desenvolve absolutamente. E ele falava que a física não se desenvolve já tem muito tempo, porque entrou num impasse depois da criação da bomba atômica. Muitos físicos fizeram um balanço muito negativo do envolvimento da física, da utilização da física, da criação da bomba atômica, e que muitas pesquisas nessa área teriam parado. Inclusive, eles falam o seguinte, que diz que o modelo atômico que a física usa hoje em dia é muito próximo do modelo de Rutherford, de Newton, que não tem um desenvolvimento efetivo comparado com o que segue a biologia. É uma ciência estagnada. E eles alegam que é estagnada pelo balanço que se tirou da experiência nuclear. Não. Ela está estagnada desde o começo do século. Não ficou estagnada depois da bomba atômica. A física é uma ciência em crise. E o problema da crise da física é a dificuldade de penetrar mais profundamente na subdivisão do átomo, por falta de meios técnicos. É esse problema que o pessoal chegou. Você não consegue, é simples, só para dar um exemplo de qual é o impacto. Você não consegue montar um microscópio que seja capaz de observar as partículas que se sabe que existem, estão lá, mas ninguém conseguiu efetivamente analisar o desenvolvimento delas. Não dá. Para você construir um acelerador de partículas atômicas, é uma fortuna incalculável. É uma máquina gigantesca que produz resultados fraquíssimos. É um produto da falta de desenvolvimento das forças produtivas, né? É um problema social. O capitalismo não permite o desenvolvimento das forças produtivas e não consegue avançar na ciência física. Então, como é uma ciência em crise, o idealismo se infiltrou aí, tá certo? Como uma bactéria num cadáver, e começa aí a produzir uma ideologia reacionária tirada do impasse dessa ciência. Já enquanto a física não produz nada, nenhum resultado, só fica nessa discussão teológica, você vê que a biologia, por outro lado, avança no mapeamento do genoma e assim por diante. É um desenvolvimento muito grande. Se o problema fosse político, a oposição ao desenvolvimento da pesquisa genética é muito grande, ninguém para por causa disso. A física, o problema da física é que o capitalismo abriu o bico no que se refere à pesquisa científica da física, porque está além dos meios técnicos disponíveis. Esse é o problema. O próprio Lenin, em 1907, ele analisa o problema da crise da física, quer dizer, não é em 1945. Voltando à questão do Einstein, o que o Einstein, assim, o que se coloca é que se você não considera o espaço relativo referente ao observador e imagina, por exemplo, eventos simultâneos, você necessariamente precisa estar imbuído de uma ideia de Deus, de um sistema, de uma totalidade, de uma coisa. Acho que você já entendeu. E como sair dessa ideia de Deus, saindo dessa questão relativa do tempo e do espaço? Porque eu acho que o que o Einstein faz é limitar o homem às limitações reais de percepção dele. O homem existem limitações reais às nossas percepções. E o homem não tem como perceber o infinito, a eternidade, enfim, acho que isso já foi colocado, por exemplo, por Descartes. Não, mas você vê, você percebe o seguinte, ó, essa tese é bem conhecida. Essa tese é a tese do bispo Berkeley. Na verdade, não é como você não consegue perceber tudo. Você não consegue perceber nada além da percepção que você tem das coisas. Essa é a tese, entendeu? É uma tese filosófica. Por isso que as pessoas que são partidárias dessa tese, aqui tem toda uma ampla escola filosófica, toda a filosofia moderna em geral, né, vamos pegar aqui, ó. Toda a filosofia positivista, o Einstein, era partidário dessa filosofia positivista.
tem várias ramificações, tá certo? Bem como toda a filosofia fenomenológica, elas partem dessa tese. Você só pode fazer afirmações sobre aquilo que você percebe. E você não pode dizer que existe uma verdade objetiva porque você não consegue ir além. Isso aí seria transcender a experiência, portanto seria uma coisa metafísica. Quer dizer, metafísico para eles é assim, se não é empírico, entendeu? É metafísico. Por exemplo, a filosofia do Sartre. Segundo Sartre, você só pode ser consciente daquilo que você mesmo pensa, tá certo? Então você não pode nem dizer que exista um ser humano, porque isso aí seria transcender a sua experiência individual e agregar a individualidade de outras pessoas. Então a humanidade não existe, você viu a beleza da filosofia? Mas aí o glorioso Sartre, quando foi acostado pela mobilização da classe operária francesa depois da Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a escrever um texto, tá certo? Esse aqui, ó. O existencialismo ao humanismo. Mas como, certo? Humanidade? Um conjunto de coisas? Como a sua experiência? Isso é metafísica. Existe humanidade. Existe você. Vocês não existem. Vocês são parte da minha experiência individual. Não dá para falar que nós todos somos parte da humanidade. Isso é metafísica. Você vê o impacto dessas filosofias? O mundo real desafia. Aí o cidadão, eu vou explicar a filosofia sartriana aqui. O cidadão estava lá, enquanto ele era professor universitário, a filosofia não afetava não apresentava nenhum problema. A hora que ele se transformou numa pessoa política, e ele tinha que dar conta dos conjuntos coletivos e tudo mais, a filosofia dele veio por água abaixo. Quando ele era professor universitário, era assim, o desespero, a angústia do indivíduo. Mas e a hora que os operários saíram às ruas? Olha a hora que os operários franceses ocuparam a Renault em 1968. Isso aí também tem que ser explicado. O mundo não é uma sala de aula. O mundo é o mundo. Mundo, grande mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria a solução. Esse é o problema. Essa filosofia aí é uma filosofia puramente acadêmica. No mundo real você tem que dar conta da realidade. Você tem que dar conta das revoluções, das guerras. E essa filosofia não dá conta. Toda ela é baseada nessa ideia. O positivismo e a fenomenologia e tudo mais, o existencialismo heideggeriano, Sartre, que decorre da fenomenologia, é aquele subjetivismo implacável. Por quê? Eu só posso dizer que é real a minha experiência individual. Não dá para dizer que existe uma verdade fora disso. Daí a ideia. Você falou do Einstein. Como é que eu posso dizer que existe o universo? Eu posso dizer que existe o universo. Existem as estrelas lá fora, né? Uma nave espacial russa saiu do globo terrestre e deu a volta no globo terrestre. Uma nave espacial norte-americana foi até a Lua, um norte-americano que tinha uma decoreba lá do Passo da Humanidade, pisou no solo lunar, e depois da Lua tem outros planetas, e existe no universo uma totalidade. Isso é a experiência real da humanidade, diz que é real. Agora, não dá para você ter uma filosofia acadêmica dessa que, com base numa lógica, você procura ignorar todo o negócio. Não, existe uma totalidade. Essa totalidade ela é regida pelas leis naturais, lógico, não tem Deus por trás. É assim, é tal como é. O problema aqui é o seguinte, se a discussão for acadêmica, nós podemos virar o século XXI para o XXII discutindo. Mas o problema é que nós temos que dar conta do mundo real. As pessoas têm que comer, trabalhar, educar os filhos, as sociedades fazem revolução, esse ano tem eleição presidencial, e aí essa filosofia ela se esvai, ela não dá conta da realidade. Sim, mas acho que não dá para negar que houve um avanço qualitativo prático com uma ideia de relatividade. Assim. Acho que não dá para negar, por exemplo,
a própria equalização dos horários no mundo, o que isso para o capitalismo hoje é necessário e para qualquer sistema universal assim, que se pretenda isso como socialismo também é importantíssimo. Eu acho que como sistema explicativo do mundo e tal, pode trazer vários problemas metafísicos e tal, mas abandonar isso simplesmente e não colocar a dificuldade do homem de perceber isso, acho que não tem como contestar. Assim, mas aí é que você confunde duas coisas diferentes. Uma coisa são as experiências científicas, cálculos matemáticos que funcionam. Por exemplo, de toda a física do começo do século, atômica, surgiram os reatores nucleares, surgiu a bomba atômica, são coisas práticas. Mas da filosofia que eles elaboraram em cima disso daí, não saiu nada. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a pesquisa científica, empírica, e outra coisa é a filosofia. A filosofia não decorre da pesquisa científica. A filosofia é uma extrapolação intelectual, principalmente da falta de resultados da pesquisa científica, não dos resultados, entendeu? Que leva, inclusive, a coisas totalmente absurdas. Outro dia eu vi uma citação do Einstein que ele fala o seguinte: o que é a relatividade dos tempos? Ele fala assim: quando você está beijando uma namorada sua, 3 horas podem parecer 1 minuto. Quando você está num lugar chato, 1 minuto pode parecer 1 hora. Veja, para fazer esse tipo de filosofia, é totalmente dispensável, entendeu? Totalmente, isso é uma bobagem. A pessoa deveria, o que eu diria sobre essa filosofia, sobre essa declaração do Einstein, da explicação da relatividade do tempo ele perdeu uma excelente oportunidade de não falar nada. Que é óbvio. Dá para levar a sério essa declaração? Não dá. Lógico. Se você estiver apanhando numa delegacia, 5 minutos é uma eternidade. Mas no relógio, são 5 minutos. O que eu vou fazer? Não dá. Assim não dá. Você vê como é primitivo o negócio? Agora, não é que o Einstein seja um mau cientista, não estou falando isso. Como filósofo, nota 0. Não vamos confundir. Como político, então, nota -10. Porque ele foi um dos caras que achava que era bom entregar a bomba atômica para o monstruoso imperialismo norte-americano, para salvar o mundo dos nazistas. Vai ser otário assim no inferno. Depois, o que eles fizeram? Ele e os outros físicos que entregaram a bomba atômica para os Estados Unidos, comprovado recentemente, desesperados com a loucura que eles tinham feito, pegaram o segredo da bomba atômica e entregaram para os russos. Aí ficou... Os dois países colocaram o mundo numa tensão terminal, você entende? Então o negócio é o seguinte: melhor que ele fique longe tanto da filosofia como da política. Não vamos confundir as coisas, tá certo? O cidadão pode ser um grande pintor e não entender nada de política. A sociedade moderna ela está formada de uma tal maneira que o conhecimento ele tende à especialização, à fragmentação. Qual a aplicação prática da relatividade na vida das pessoas?